Olá! Veremos nessa aula dois tipos de sequências e algumas situações relacionadas: progressão aritmética e progressão geométrica. Particularmente, é importante você saber, no caso de progressão aritmética, existem duas relações importantes: a chamada fórmula do termo geral e a soma dos termos da progressão aritmética. No caso de PG, são três situações ou três relações matemáticas que a gente tem que saber utilizar. No primeiro seria o termo geral da progressão geométrica, a soma dos termos de uma PG e uma situação muito importante que ocorre em problemas de tendência, que envolve um conceito de limite, que é o caso do limite da soma dos termos de uma PG. Primeiro, antes de abordarmos as situações, vale a pena você recordar essas relações. Acompanhe na tela. Na primeira, progressão aritmética, você tem o termo geral da progressão aritmética, que é dado por essa relação. O que significa? Esse N, ele indica a posição de um termo na sequência. Digamos que você queira o 10º termo da PA, você vai fazer A10 igual a A1 mais 9 vezes R, 10 menos 1, ok? A soma dos termos da progressão aritmética, você precisa conhecer o primeiro termo, o último termo e o número de termos. Essa relação permite a você determinar a soma dos termos da progressão aritmética. No caso de PG, também são três relações. No caso de PA seriam duas, na PG são três. O termo geral, em que a razão, para não confundir com a razão da progressão aritmética, representamos pela letra Q. A soma dos N termos de uma progressão geométrica, isso aqui já é mais raro de acontecer, e o limite da soma dos termos de uma progressão geométrica. Bem, vamos imaginar aqui a seguinte situação. Vamos considerar a seguinte situação. Embora não seja uma questão do Enem, eu vou usar essa questão como referência para você observar um padrão numérico relativo às sequências. Porque perceba, às vezes você pega uma situação em que a situação aparentemente não é uma progressão aritmética e que você pode resolver independente de fórmulas. É esse o caso. Acompanhe a situação. Unir-Rio. Números figurados são aqueles representados pelos números de pontos de uma determinada configuração geométrica. Considere que os diagramas abaixo, já mostraremos, representem os primeiros números retangulares. Assim, notando por R índice N o enésimo número retangular, tem-se que R1 é 2, quer dizer, o primeiro número retangular, 2, o segundo, 6, o terceiro, 12, o quarto, 20. E assim sucessivamente, de modo que todos os demais números retangulares continuem seguindo essa configuração geométrica. No caso, observe a figura. Você tem aqui 2 pontos na primeira, aqui você já tem 6, aqui há um acréscimo, um outro acréscimo, mas sempre uma disposição retangular. A pergunta é a seguinte: se a diferença entre dois números retangulares consecutivos vale 100, então o maior deles é... Eu quero saber se o maior deles é o termo de ordem 49, o termo de ordem 50, 51, ou o centésimo, ou o termo de ordem 90. Como é que a gente vai fazer para resolver essa situação? Em primeiro lugar, constate que quando você trabalha com essa sequência, mesmo que sejam de pontos, você tem uma sequência numérica. E essa sequência numérica, aparentemente, não é uma PA. Há uma progressão aritmética no meio, mas relativa às diferenças dos termos. Você vai observar que as diferenças é que estão em PA. Acompanhe. Se você pegar do 2 para o 6, houve um acréscimo de 4. Do 6 para o 12, um acréscimo de 6. Do 12 para o 20, um acréscimo de 8. E assim por diante. As diferenças formam uma progressão aritmética. Isso é, se você pega o segundo menos o primeiro, eu represento por R2 menos R1, a diferença dá 4. Vamos, provisoriamente, escrever essa diferença como 2 vezes 2, 4. Já a diferença do terceiro para o segundo, ó, do 12 para o 6, a diferença é 6, mas que você pode escrever na forma de produto como 2 vezes 3. Do quarto para o terceiro, a diferença é 8, que você pode escrever como 2 vezes 4. O que você constata aqui? Ó?
Essas diferenças é que formam uma PA, mas nem vai ser necessário você usar a progressão aritmética. Se você continuar, sempre esse número que aparece aqui, ele coincide com o índice do primeiro. Então, generalizando, eu poderia dizer para você assim, ó, R índice N menos o seu antecedente é 2 vezes esse N. Tá bom, mas qual é a importância disso? Note que ele forneceu para você a diferença, conforme você pode observar lá, ó. Ele disse que nessa última igualdade, a diferença vai chegar uma hora que vai ser igual a 100. Quando essa diferença for 100, eu estou interessado em descobrir o N. Como a diferença é 2 vezes 50, esse 50 vai dizer para você quem é o N. Portanto, resposta N igual a 50. Resposta seria a letra B. Ok? Agora a gente vai estar diante de uma outra situação. Nessa situação, prova do Enem. É uma situação que envolve os chamados fractais. É, no mínimo, curioso, esse tipo de aplicação. E quando envolve fractais, geralmente você está diante de uma situação em que o crescimento é mais acentuado. E esse crescimento geralmente se dá por meio de uma progressão geométrica. Acompanhe o enunciado comigo. Fractal, do latim fractus, quebrado, objeto que pode ser dividido em partes que possuem semelhança com o objeto inicial. A geometria fractal, criada no século XX, estuda as propriedades e o comportamento das fractais, ou dos fractais, objetos geométricos formados por repetições de padrões similares. O triângulo de Sierpinski, uma das formas elementares da geometria fractal, pode ser obtido por meio dos seguintes passos. Comece com um triângulo equilátero, figura 1. Observe a figura 1. Está aqui. Você começa por um triângulo equilátero. Veja, isso aqui é apenas um exemplo de fractal. Existem diversos exemplos de fractais que você encontra facilmente. Na segunda figura, você vai dividir essa figura inicial em 4 partes. Mas veja o que ele diz no segundo item. Construa um triângulo em que cada lado tem a metade do tamanho do lado do triângulo anterior. E faça 3 cópias, ó, 3 cópias que você fez, ou seja, cópias do primeiro. Se você vai continuar, você vai pegar aquela parte que está escura aqui e vai dividir novamente só as 3 partes escuras, dividindo os lados ao meio e considerando apenas as cópias que você obtém. Com isso, em cada um desses triângulos, você vai formar outros 3 triângulos escuros. 3. Posicione essas cópias de maneira que cada triângulo tenha um vértice comum com um dos vértices de cada um dos outros 2 triângulos, conforme ilustra a figura 2. Repita sucessivamente os passos 2 e 3 para cada cópia dos triângulos obtidos no passo 3, figura 3. De acordo com o procedimento de escrita, a figura 4 da sequência apresentada acima vai ser uma dessas. Então, cabe a você decifrar qual dessas figuras que vai ser a resposta. Mas como é que você vai fazer isso? Para fazer isso, convido você a iniciar essa divisão. Você mesmo, na hora, desenhe um triângulo, divida, liga os pontos médios, exclua o triângulo do meio, vai construindo e construa 3 figuras. A partir do momento que você decifra qual é o padrão geométrico que ocorre, a partir da terceira, você consegue determinar o que ele pede. Ok? Observe. Nas figuras a seguir, a sequência é formada apenas pelos triângulos pretos. Eu quero que você considere apenas os triângulos pretos. Na primeira figura, um triângulo. Não interessa aqui o tamanho. O que me interessa é a quantidade de triângulos pretos, ok? Na segunda, você observa 3. Na terceira, se você fizer um bom desenho, você já descobre que são 9. 3 mais 3 mais 3 são 9 triângulos. Observe o crescimento. 3 termos são suficientes para você estabelecer um padrão numérico. Que padrão numérico é esse? Nesse caso é um APG, né? É um APG de razão igual a quanto? APG de razão 3. Por isso que a gente diz, é um APG de razão 3,
Se o outro eram 9 triângulos, o próximo 9 vezes 3, 27. Identifique que a alternativa correta seria a letra C, ok? O Enem também, às vezes, coloca questões para você que envolvem gráficos, e esses gráficos você não tem uma única maneira de resolver. Eu vou resolver uma situação para você agora que foi da prova do Enem, só que essa situação eu vou escolher um caminho que talvez não seja o mais fácil, mas para você perceber que existem possibilidades diferentes de resolver uma questão, né? Vale a pena você observar comigo como é que se resolve essa questão. A questão diz assim: o gráfico abaixo, obtido a partir de dados do Ministério do Meio Ambiente, mostra o crescimento do número de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. Quando você olhar para o gráfico, nesse eixo horizontal, você tem um ano em que isso aqui foi analisado. E aqui ele coloca espaços iguais, intervalos iguais, de 4 em 4 anos. Eu não vou usar isso. Eu vou considerar, embora eu pudesse considerar essa reta passando por esses pontos, eu poderia resolver essa questão por meio de uma função afim. Aquela função afim em que o gráfico é uma reta. Se você quiser resolver essa questão por uma função afim, particularmente, vai ser mais rápido. Mas eu vou resolver via sequência. E vamos considerar o seguinte: de pontos em pontos, eu considero aqui termos de uma progressão aritmética. Eu vou considerar o primeiro termo da PA, o que aconteceu em 1983, o 239. E como último termo da PA, o que aconteceu em 2007, cujo gráfico está mostrando para você 461. Ou seja, se mantida pelos próximos anos a tendência de crescimento mostrada no gráfico, o número de espécies ameaçadas de extinção em 2011 será igual. Você tem aqui a pergunta. Como é que você vai responder essa pergunta? Vamos responder da seguinte forma. Podemos considerar uma progressão aritmética, pois os pontos pertencem a uma reta. E a taxa de crescimento, ano a ano, é a razão da PA. Eu vou considerar aqui ano a ano, de 1983 a 2007. Eu vou ter, considerando o primeiro termo 83, em 1983, o 2007 vai representar o 25º termo dessa PA. Tendo o primeiro termo, tendo o 25º, você determina a razão. Como? A fórmula do termo geral nos diz que o 25º termo é o primeiro mais 24 vezes a razão. Se a gente conseguir determinar essa razão, tendo a razão, tendo o primeiro termo, você determina qualquer termo da sequência. Bom, 461 foi dado, é o último termo, é o correspondente ao 2007. 239, o correspondente a 1983. 24 R's, joga esse 239 para o primeiro, efetua as continhas e conclui que a razão dessa progressão aritmética é 9,25. Ora, 2011, que é a pergunta, corresponderá ao 29º termo dessa sequência. Aí, novamente o termo geral da PA. 29º é o primeiro mais 28 vezes a razão. Você sabendo que o primeiro é 239, acabou de descobrir que a razão é 9,25, multiplique-o por 28, some o resultado com 239 e aí você tem a resposta. 498 seria a resposta. Aquilo que eu falei para vocês no começo, você poderia resolver essa questão, evidentemente, por meio de uma função afim. Tá? Talvez até mais prático, basta você descobrir qual é a taxa de variação dessa função. Descobrindo essa taxa, você determina também, ok? Bem, agora só para fechar essa aula, eu trouxe para você algumas curiosidades envolvendo progressão aritmética. Uma delas, inclusive, envolve uma sequência numérica que os pitagóricos já conheciam. Acompanhe que são exemplos que, de certa forma, estão relacionados com progressão aritmética. Vamos lá? Obtenha a expressão matemática que fornece a soma dos n primeiros termos da progressão aritmética. 2, 6, 10. Inicialmente, precisamos determinar o termo de ordem n em função de n. É aí que entra o que a gente chama de termo geral da progressão aritmética. O que significa termo geral? Que você pode expressar qualquer termo sempre em função do número aqui, ó,
que indica a posição dele na sequência. Para isso, você precisa saber qual é o termo. O primeiro, você já tem, 2. A razão da progressão é 4. Usando a propriedade distributiva, o termo genérico é A índice N 4N-2. O que significa esse termo genérico? Digamos que você queira o 10º termo dessa sequência. Apaga o N, coloca 10 no lugar do N. Você terá o 10º termo. Bom, mas o que ele pediu é a soma dos termos. Vamos obter uma fórmula que permite calcular essa soma dos termos, mas em função do N. Novamente, utilizamos a soma dos termos da PA. A1 mais a N sobre 2 vezes N. Primeiro mais o último sobre 2 vezes o número de termos. Aqui cabe a você substituir o primeiro e aquele termo genérico, porque você quer expressar isso aqui em função do N, né? Nesse caso, o primeiro termo, observe, é 2. O termo genérico, 4N menos 2. Corta esse 2 com 2, 4N por 2 vai ficar 2N, vezes N, 2N ao quadrado. O que significa esta expressão? Se você quiser, daquela sequência inicial, determinar a soma dos 20 primeiros termos, não há necessidade de você calcular usando a fórmula. Basta substituir o N por 20. Nesse caso, se você quer a soma dos 20, 2 vezes 20 ao quadrado, ok? Uma outra situação, que é um padrão numérico no mínimo curioso. Acompanhe. O número 1 é igual ao quadrado de 1. Quando você soma os 2 primeiros números ímpares consecutivos naturais, a soma dá 4. Dá 2 ao quadrado, um quadrado perfeito. A soma dos 3 primeiros números ímpares consecutivos naturais também dá um quadrado perfeito. A soma dos 4 primeiros números ímpares naturais consecutivos dá 4 ao quadrado, um quadrado perfeito. Se você quiser somar 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9, a soma dos 5 primeiros quadrados números ímpares consecutivos vai dar o quadrado de 5, um quadrado perfeito. Generalizando, isso aqui é uma PA. Se você observar com atenção, é uma progressão aritmética de razão 2. A soma dos N primeiros números ímpares naturais consecutivos é sempre um quadrado perfeito. Essa é uma curiosidade que os pitagóricos já conheciam. Há uma outra, mais interessante ainda, que envolve a sequência dos números naturais e os cubos desses números naturais. Essa é interessante, acompanhe. Mesma coisa, você começa com 1 ao quadrado igual a 1 ao cubo. Tudo bem, até aí numericamente são iguais. Porém, observe, quando você soma 1 com 2, isso aqui dá 3. 3 ao quadrado, 9. Notem que somar o quadrado da soma dos 2 primeiros naturais é a soma dos cubos deles. 1 ao cubo, 1, 2 ao cubo, 8, 9. 9 igual a 9. A soma dos 3 primeiros números naturais, 6. Eleva ao quadrado, 36. A soma dos cubos desses números também é 36. Se você pegar 1, 8, 27, dá 36. A mesma coisa aqui. 1 mais 2 mais 3 mais 4. A soma dos 4 primeiros números naturais. Elevou ao quadrado é igual à soma dos cubos desses números naturais. Só que essa ideia, ela se estende. Genericamente, se você tiver aqui, ó, do 1 até o N, quer dizer, a soma dos N primeiros números naturais, começando do 1, o quadrado disso é a soma dos cubos desses mesmos números naturais. Ora, isso aí, no mínimo, é curioso. Aí você vai dizer assim, mas esse tipo de questão entra só no hall das curiosidades matemáticas. Acontece que quem elabora uma questão de vestibular, uma questão do Enem, por exemplo, também gosta de curiosidades. Bolar uma questão envolvendo curiosidades numéricas, antes de mais nada, é valorizar uma habilidade, a habilidade de observar padrões numéricos. É isso. Falou? Aquele abraço.